Seção 2. Criando crença. A primeira seção deste livro tratou de compreender quem você deve se tornar e o que deve criar para começar a construir seu movimento em massa. Nesta seção, mudamos o foco para como você cria certas crenças na mente de seus seguidores. Essas crenças permitem que eles sejam mais receptivos às oportunidades que você está oferecendo. Quando as pessoas têm uma crença absoluta no que você está dizendo, você pode influenciá-las positivamente. Quanto mais eu trabalho neste negócio, mais percebo como tudo se resume a uma coisa: crença. A crença cria o cliente. A crença cria os resultados. Você deve persuadir as pessoas a acreditar no que você está fazendo e você faz isso dominando a arte de contar histórias. Dos segredos 5 ao 10, dará a você a base necessária para contar a história que façam seu público acreditar. Segredo 05. O grande dominó. Eu estava sentado em uma sala com cerca de 120 outros empresários de sucesso, todos que ganhavam pelo menos $1 milhão por ano, uma exigência para estar naquela sala. Um dos palestrantes principais foi Tim Ferriss, autor de Trabalhe 4 horas por semana. Após sua apresentação, ele abriu espaço para perguntas. Uma mulher se levantou e perguntou: "Ei, Tim, você parece fazer tanto. O que é que você faz o dia todo?" Ele parou por um momento, então dei um meio sorriso estranho e disse: "Se você observasse minha rotina diária, você ficaria entediada demais. A maioria das pessoas acorda todas as manhãs com a lista de tarefas de 1000 coisas a fazer. Eles passam o dia tentando derrubar todas essas coisas. Eu acordo todas as manhãs e medito. Eu bebo chá ou café, vou dar um passeio e talvez leia um livro." Ele disse que poderia passar 3 ou 4 semanas fazendo isso e nada mais. Meu objetivo é desacelerar e olhar ao redor. Em vez de procurar todas as tarefas que poderiam fazer, tento identificar um grande dominó. A única coisa que, se eu puder derrubar isso, todos os outros dominós cairão ou se tornarão irrelevantes. Quando ele disse isso, tive um momento ahá! Ainda não descobri como implementar isso em minha vida pessoal, mas quando se trata de como vendo as coisas, ele estava 100% certo. O primeiro passo para criar crença é descobrir a única coisa que você precisa fazer para fazer alguém acreditar que vai derrubar todas as outras objeções, tornando-as irrelevantes ou desaparecendo completamente. Pouco depois, eu estava conversando com um amigo e mentor, o Perry. Ele me contou como voltou atrás e analisou todas as diferentes ofertas que suas empresas criaram e venderam nos últimos 10 anos. Ele descobriu que quanto mais coisas eles pediam para alguém acreditar em seu discurso de vendas, pior a oferta era convertida. Na verdade, ele descobriu que se eles tentassem enfatizar mais de um ponto ou pedissem a alguém para se concentrar em mais de um item em uma mensagem de vendas, as taxas de conversão caíam pela metade. Ele então disse: "Veja em quantas coisas um cliente em potencial precisa acreditar para comprar o que você está vendendo. Se for mais de uma, você precisa refazer sua apresentação de vendas." Depois de ouvir isso, eu sabia que tínhamos de voltar e olhar para tudo que estávamos vendendo. Nós nos perguntamos: qual é a única coisa? Qual é o grande dominó de crença que precisamos derrubar? Cada produto tem um grande dominó, uma coisa que derrubará todas as objeções e resistências menores. Se conseguirmos fazer as pessoas acreditarem nessa coisa única, eles terão que comprar. Tive uma aula de lógica na faculdade que mostrou diferentes maneiras de criar argumentos válidos.
Uma das muitas formas de argumento válidas é chamada de modus ponens. Se parece com isso. Se A, então B, uma portanto B. Se eu fosse colocar esse argumento em uma frase, diria algo como: se Dellen não terminar sua lição de casa, ele não irá para a aula. Dellen não terminou sua lição de casa. Portanto, Dellen não irá para a aula. Se você pensar a respeito, começará a ver padrões desse argumento em todos os lugares. A religião é um exemplo fácil. No cristianismo, tudo depende da verdade da Bíblia. Se alguém acredita que a Bíblia é verdadeira, não tem outra opção a não ser acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Se ele é realmente o Salvador, então todas as outras preocupações que você tem sobre o cristianismo desaparecem. Se a Bíblia for verdadeira, então Jesus é o Salvador. A Bíblia é verdadeira, portanto, Jesus é o Salvador. Como cristão, se eu conseguir fazer alguém acreditar na Bíblia, seu único grande dominó, então ele derrubará todos os outros dominós e tornará qualquer outro argumento irrelevante para a pessoa que acredita. Mas não é apenas na religião. Vemos isso acontecendo em todos os lugares ao nosso redor, da política ao esporte e às pessoas com quem convivemos. É por isso que é difícil ter uma discussão com alguém sobre algo em que ela realmente acredita. Quando essa semente de crença está lá, não importa o que você faça ou tente para convencê-la do contrário, ela já derrubou todos os outros dominós menores que você está tentando empilhar novamente. A única coisa, também conhecida como grande dominó. Quando lançamos o ClickFunnels, tentei descobrir a crença principal que eu precisava que meu público entendesse e acreditasse. Eu vim com esta declaração básica: se eu puder fazer as pessoas acreditarem que minha nova oportunidade é a chave para o que elas mais desejam e que elas só poderão atingir esse objetivo por meio do meu veículo específico, então todas as outras objeções e preocupações se tornarão irrelevantes e elas terão que comprar. Esta é a chave para lançar seu movimento, a crença. Aqui está o que eu usei para o ClickFunnels. Se eu puder fazer as pessoas acreditarem que funis são a chave para conectar seus negócios ao sucesso e são alcançáveis por meio do ClickFunnels, então todas as outras objeções e preocupações se tornam irrelevantes e eles têm que me dar dinheiro. Quando alguém acredita que precisa de um funil e que eu sou a única maneira de conseguir um, ele precisa comprar ClickFunnels. Não há outra opção. Eu ajudei meus membros do círculo interno a criar essas declarações para seus negócios. Descobrimos que, se estamos lutando para apresentar um argumento válido que funciona, é normalmente porque não criamos uma nova oportunidade, mas sim uma oferta de melhoria. Se não tivermos criado um oceano azul, o argumento não será válido. Por exemplo, eu vi declarações que dizem algo como: se eu posso fazer as pessoas acreditarem que cortar calorias e fazer exercícios é a chave para perder peso, isso é possível por meio de meu novo curso de perca de peso, então todas as outras objeções e preocupações se tornam irrelevantes e eles têm que me dar dinheiro. Essa afirmação não é verdadeira. Se você acredita que eles precisam cortar calorias e fazer exercícios, existem alguns problemas. Primeiro, você não está na zona florífica, você está no convencional. Segundo, esta não é uma nova oportunidade. Existem milhares de programas idênticos ocupando o nicho de cortar calorias e fazer exercícios. Terceiro, este não é um oceano azul. Eles poderiam comprar, literalmente, 100 produtos diferentes para satisfazer a crença que você criou.
Eu precisaria mudar meu nicho e minha oportunidade para algo tipo assim. Se eu posso fazê-los acreditar que colocar seus corpos em estado de cetose é a chave para perder peso, e só é possível através de beber Cetonas Pruvit, que coloca o corpo em cetose em 10 minutos, então todas as outras objeções e preocupações se tornam irrelevantes e eles precisam me dar dinheiro. A primeira etapa é criar sua introdução grande dominó. Depois de ter uma declaração que funcione e seja verdadeira, o próximo passo é criar uma crença real em sua única coisa. Segredo 06. A ponte de epifania. Há alguns anos atrás, ajudei um amigo que estava lançando uma nova empresa. Um dos caras que trabalhava no projeto escreveu um roteiro para um vídeo de vendas front-end. O objetivo era vender às pessoas sua nova oportunidade. Depois de ler o roteiro, percebi que ele cometeu um grande erro. Ele estava tentando convencer as pessoas por que deveriam aderir a essa nova oportunidade. Aqui está o e-mail que enviei a ele. O que descobri é que se você apenas vende algo, não é tão forte e não cria a emoção de que você precisa para realmente causar ação. Se você deseja que as pessoas adotem um novo conceito e desejem sua adesão, você deve conduzi-las à resposta, mas não deve dar a elas. Eles têm que ter a ideia eles mesmos. Você planta a ideia em suas mentes com uma história e se eles apresentarem a resposta, terão se vendido. A decisão de compra passa a ser deles, não sua. Quando isso acontece, você não precisa vender nada para eles. Ele respondeu, um pouco confuso, e me disse que minha ideia parecia ter vindo do filme Começo, e me pediu para tentar escrever o roteiro de vendas. Passei as horas seguintes escrevendo um script de ponte de epifania, que mais tarde ajudou a empresa a adquirir 1,5 milhões de usuários em apenas 3 meses. Esse é o poder da história quando você a usa da maneira certa. Então, o que é a ponte de epifania? É simplesmente uma história que leva as pessoas através da experiência emocional que deixou você animado com a nova oportunidade que você está apresentando a eles. Há uma razão para você estar animado com sua nova oportunidade, certo? Algo aconteceu com você em algum momento de sua vida. Você teve uma experiência incrível que causou uma epifania. Você pensou, uau, isso é tão legal? A primeira vez que aprendi a vender coisas online, tive uma epifania. A primeira vez que aprendi sobre funis, tive uma epifania. Estamos tendo esses pequenos momentos de epifania a todo momento. A primeira vez que você descobriu seu tópico especializado, aconteceu algo que o empolgou. Você teve uma resposta emocional que o convenceu desta nova oportunidade. Você se lembra qual foi a experiência? Você se lembra de como se sentiu? Aquele primeiro momento, ahá, criou tanta empolgação para você que você iniciou uma jornada onde estudou tudo o que pôde encontrar sobre o assunto. Você começou a pesquisar e se aprofundar no assunto, aprendendo toda a terminologia, entendendo a ciência e os aspectos técnicos por trás de por que funcionava, e então logicamente se convenceu da nova oportunidade. Agora, neste ponto, você já teve uma conexão emocional com a nova oportunidade, bem como uma conexão lógica. Então, por acreditar tanto no que está aprendendo, você tem o desejo de compartilhar com outras pessoas. Mas, infelizmente para você, a primeira coisa que você tenta fazer é logicamente convencer todos de que você conhece sobre essa nova ideia. Você provavelmente esperava que eles ficassem tão animados quanto você, mas rapidamente descobriu que eles resistiam às novas ideias. Isso já aconteceu com você? O problema
é que você começou a falar uma linguagem que chamamos de jargão técnico incompreensível. Um dos meus amigos, Kim Claver, escreveu um livro chamado Se Meu Produto é Tão Bom, Por que Não Consigo Vendê-lo? Nele é identificado o jargão técnico incompreensível como o assassino de vendas número 1. Todos nós amamos muito nossas ideias. Queremos que as pessoas entendam por que devem nos seguir e usar nossos produtos e serviços. Mas, por alguma razão, assim que tentamos explicar nossas crenças para alguém, automaticamente começamos a vomitar jargões técnicos que aprendemos a fim de convencer logicamente as pessoas a comprar. Falamos sobre por que esse conceito é o melhor e potencialmente mencionamos toda a ciência por trás do que fazemos. Falamos sobre como estamos lidando com a indústria, com produtos inovadores. Compartilhamos números e jargões da indústria. Mas todas as coisas lógicas que fortaleceram nossas próprias crenças na nova oportunidade não ajudarão as pessoas a comprar, a menos que já tenham a mesma epifania emocional inicial que você. Toda a lógica, recursos e benefícios que você oferece às pessoas antes da epifania irão apenas irritá-las. É frustrante e muitas vezes completamente ofensivo. Há um momento e um lugar para a lógica, mas primeiro você precisa convencê-los emocionalmente, antes que fiquem excitados com sua lógica. Pense nisso. Você não comprou a nova oportunidade por causa de toda a linguagem tecnológica. Você aceitou por causa de alguma experiência emocional que aconteceu antes de você se tornar um expert. Você teve uma epifania primeiro, e isso o fez seguir em frente. As pessoas não compram logicamente, elas compram com base na emoção. Em seguida, eles usam a lógica para justificar a decisão de compra que já fizeram. Por exemplo, digamos que comprei uma Ferrari. Estou emocionalmente envolvido com o sentimento que quero ter quando estou dirigindo. É por isso que comprei a Ferrari, ou uma casa grande, roupas caras, relógios, etc. Mas então eu tenho que justificar logicamente para mim, meus amigos e meu cônjuge por que valeu a pena gastar todo esse dinheiro. Eu tenho que explicar como ele melhora o consumo de combustível, como tinha uma ótima garantia, entre outras coisas. A lógica é a justificativa para o apego emocional que já fiz. Se você pensar sobre isso, há uma consideração de status em ambos os lados dessa equação. Estou emocionalmente apegado ao status que a nova Ferrari vai me dar, mas preciso justificar logicamente para os meus amigos e familiares para não perder status em suas mentes. Mas boa sorte em me vender logicamente se eu ainda não tiver uma conexão emocional com aquele carro. É praticamente impossível. A lógica não vende, as emoções vendem. Então, para criar essas emoções, você tem que voltar e lembrar o que foi que deu a você a epifania que o fez acreditar na nova oportunidade. Essa história, sua história de ponte de epifania, fornece a conexão emocional e preenche a lacuna do lado emocional para o lógico. Se você puder contar uma história sobre como conseguiu seu grande ahá e se estruturar a história direito, eles terão a mesma epifania e se venderão em seu produto ou serviço. Em seguida, eles procurarão maneiras de justificar logicamente a compra e aprenderão por conta própria todo o jargão técnico. Seu trabalho é aprender a contar essas histórias de uma forma que leve as pessoas à epifania, e eles farão o resto. Portanto, minha primeira pergunta para você é: qual foi a história central da ponte de epifania que o convenceu da última coisa que você está compartilhando com os outros? Vamos nos preocupar em como estruturar essa história nos próximos 2 segredos, mas, por agora, quero que você pense na experiência original
que lhe deu sua primeira epifania que o trouxe nessa jornada. Você se lembra do que aconteceu? O que estava acontecendo ao seu redor? Como você se sentiu? É importante lembrar esses detalhes, porque eles são a chave para contar uma boa história. Contar história eficaz. Você já percebeu que duas pessoas podem contar a mesma história com resultados completamente diferentes? Em um, você está emocionalmente cativado e envolvido. Então, outra pessoa lhe conta uma história sobre a mesma experiência exata e você adormece. Qual é a diferença? O que torna algumas pessoas melhores contadores de histórias do que outras? Há muitos motivos, mas você não precisa conhecê-los todos para contar uma ótima história que leva os clientes em potencial a comprar. Bastam algumas coisas para criar uma história cativante e interessante. A primeira chave para contar histórias cativantes é a simplificação exagerada. Quando você está contando histórias, você precisa falar sobre o nível da terceira série. Muitos de vocês terão dificuldades com isso porque gostam de usar palavras complicadas, exibir seu vocabulário e tentar soar sofisticado e inteligente. Pode haver um momento e um lugar para isso, mas não é quando você está contando histórias. As pessoas estão acostumadas a digerir informações por volta do nível da terceira série. Quando você vai além disso, começa a perder pessoas rapidamente. Há uma razão para as estações de notícias falarem com seu público nesse nível. Durante as eleições primárias de 2016, um estudo analisou os discursos dos candidatos republicanos e os fez passar por um teste que mostrava o nível de notas de seus discursos. Trump teve uma média de nível de terceira a quarta série em cada um de seus discursos, onde outros candidatos como Ted, Ben e Mike estavam em níveis de oitava a nona série. Usar palavras complicadas pode fazer você se sentir mais inteligente, mas não influenciará os outros. Mas, às vezes você precisa falar sobre ideias complexas. Então, como você pega uma ideia complicada e a simplifica rapidamente? Você faz isso usando uma ferramenta que criei chamada de ponte meio parecida. Cada vez que me deparo com palavras ou conceitos que já passou do nível da terceira série, paro e penso em como posso relacionar esse conceito a algo que eles já conhecem e entendem, da mesma forma que tentaria explicar ideias complexas a meus filhos. Por exemplo, em um de meus scripts de vendas, eu estava tentando ensinar um processo chamado cetose, que é uma forma de perder peso. Aquela frase ali era uma mini ponte meio como. Você notou isso? No roteiro de vendas, mencionei a palavra cetonas e observei enquanto o público se perdia. Descobri que, se eles não sabem o que uma palavra significa, param de prestar atenção a tudo que você diz depois. Então, comecei a usar uma ponte meio parecida como esta. O objetivo é fazer com que as cetonas entrem em seu corpo. Agora, o que são cetonas? Bem, elas são como milhares de pequenos alto-falantes motivacionais passando por seu corpo que lhe dão energia e fazem você se sentir incrível. Eu pego esse novo conceito ou palavra que as pessoas podem não entender e adiciono a frase. É mais ou menos como: estou conectando a nova palavra ou conceito a algo que eles já entendem, algo que faz todo sentido para eles, então eles entendem. Meu público sabe o que é um palestrante motivacional, e eles podem imaginar como seria a sensação de ter milhões de crianças correndo em seus corpos. Nesse mesmo roteiro, tentei explicar como é estar em cetose, e isso é difícil de entender. Isso é bom. É uma sensação incrível. Então eu tive que pegar esse conceito e dizer: quando você está com cetose, é como o velho videogame Pac-Man. Lembram?
Você passou o jogo inteiro fugindo dos fantasmas, mas de vez em quando você obtém uma bolinha de energia e de repente obtém toneladas de energia. Então está realmente perseguindo os fantasmas e se sente ligado. Essa é a sensação de estar em cetose. Novamente, estou pegando esse conceito, que é vago e difícil de entender, e ligando a algo que eles entendem. Sempre que você estiver falando ou escrevendo e chegar a um ponto onde algumas pessoas podem não entender o que você está tentando transmitir, apenas digam, é mais ou menos como, e relacione com algo fácil de entender. Isso mantém suas histórias simples, divertidas e eficazes. A simplificação excessiva é a chave. Como é? A próxima maneira de melhorar sua narrativa é adicionar sentimentos e emoções. No cinema, geralmente é muito mais fácil fazer as pessoas sentirem algo. Um dos meus exemplos favoritos disso é o filme X-Men, Primeira Classe. Neste filme, somos levados de volta ao passado dos X-Men e temos um vislumbre de como foi para eles crescer e descobrir seus poderes. Houve uma cena em que o jovem Magneto foi levado para um campo de concentração nazista e quando puxaram ele e sua família para os portões, eles notaram que as cercas de metal ao redor de seu complexo começaram a se mover quando ele começou a resistir a eles. Eles queriam ver quais eram seus poderes, então o levaram para uma sala muito pequena com um líder nazista que queria uma demonstração de seus poderes. Eles também trouxeram a mãe de Magneto para a sala, para que pudessem usá-la como alavanca para levá-lo a fazer o que queriam. O líder aponta uma arma para a mãe de Magneto e faz com que ele tente mover uma moeda de metal na mesa. Ele tenta mover a moeda nervosamente, mas não consegue. Então o líder puxa o gatilho e mata sua mãe. E então você vê uma cena tão poderosa que sem uma única palavra sendo dita, você realmente sente a dor que Magneto está sentindo. Você observa enquanto seus olhos mudam de tristeza para raiva. Ele então usa seus poderes para esmagar um sino na mesa do líder nazista. A partir daí, ele começa a gritar e mover todo o metal dentro da sala. Ele esmaga os capacetes dos guardas, matando-os instantaneamente, e em seguida destrói completamente tudo na sala. E foi então que ele encontrou seu poder. Quando você está assistindo o filme, você consegue ver tudo isso acontecer sem palavras, porque podemos ver o rosto dele, podemos vivenciar a sala, ouvimos a música e sentimos realmente, de alguma forma, a dor do Magneto e sofrimento. Esse é o poder dos filmes. Agora, a maioria de nós não está produzindo filmes para vender nossas coisas, mas temos que aprender a contar histórias de forma que ajude os outros a sentir o mesmo. Imagine se Magneto simplesmente viesse e dissesse algo como: sim, então quando eu era criança, eu estava em um campo de concentração nazista e eles queriam que eu movesse uma moeda de metal, mas eu não fui capaz de fazer isso. Então eles mataram minha mãe. Eu estava realmente bravo, então eu explodi todo o lugar. Você sentiu alguma emoção? Não. Você não teria a mesma experiência emocional de que precisava para se conectar com aquele personagem. No entanto, é assim que a maioria das pessoas conta suas histórias. Se você olhar para um bom autor de ficção, eles farão o personagem entrar em uma sala e então passarão várias páginas descrevendo a sala. Eles falam sobre as luzes, como as coisas pareciam e sentiam, e tudo o que eles precisam para montar o cenário. Em seguida, eles se aprofundam em como o personagem está se sentindo. Essa é a chave. Você tem que explicar como se sente, e quando fizer isso, as pessoas começarão a sentir o que você estava sentindo. Por exemplo, e se eu contar uma história como essa? Eu estava sentado em casa e podia ouvir minha esposa e meus filhos brincando no outro cômodo.
Eles não tinham ideia do que tinha acontecido. Eu estava sentado lá, apavorado, porque sabia que as contas estavam vencidas, mas não tinha ideia de como iria pagá-las. Comecei a sentir uma dor aguda no estômago. Parecia um ataque cardíaco, mas foi no fundo do meu estômago. Senti essa pressão caindo e literalmente senti como se alguém estivesse sentado no meu pescoço. Ficou tão pesado que eu não conseguia levantar a cabeça. A única coisa que eu podia ver eram as palmas das minhas mãos, e elas estavam suando, mas eu estava congelando de frio. Meu corpo inteiro estava tremendo e estremecendo, porque eu estava com muita dor e frustração, mas estava paralisado de medo. Ao ler essa história, você provavelmente começou a realmente sentir as coisas que expliquei. Quantos de vocês sentiram uma dor no estômago, ou um peso no pescoço, ou as palmas das mãos suadas? Ao explicar como me senti, você quase que instantaneamente sentirá algo semelhante. Quando conto uma história dessa maneira, estou controlando o estado da pessoa que está ouvindo. É essencial que eu controle o estado deles e faço isso contando a história de uma maneira que faça você sentir o que eu senti. Então, quando eu explicar como tive minha epifania, você poderá experimentar a mesma epifania. Se eu quiser que você tenha a mesma epifania que eu tive, você precisa estar no mesmo estado em que eu estava quando tive essa epifania. Você já teve a experiência de contar a alguém uma história sobre uma situação que era realmente engraçada ou empolgante e depois de contá-la, a pessoa não entendeu direito? Eles entenderam, mas não entenderam o que você estava tentando compartilhar com eles. Então, você tenta contar a história de outra maneira, e em seguida, de outra maneira e depois de algumas tentativas, joga as mãos para o alto e em derrota diz algo como: "Bem, acho que você tinha que estar lá." Agora que você entende os fundamentos de uma ponte de epifania, como simplificar suas histórias e como fazer as pessoas sentirem coisas quando você conta suas histórias, quero fazer a transição para a estrutura da história. Quando você aprender a estrutura certa para contar suas histórias e aplicar os conceitos que aprendeu aqui, você se tornará um mestre em contar histórias e vender histórias. Segredo 07. As duas jornadas do herói. Nos últimos 10 anos, concentrei-me na venda de histórias para deixar as pessoas entusiasmadas sobre as novas oportunidades que ofereço. Eu realmente não tinha muita estrutura. Eu apenas contei muitas histórias e percebi que algumas delas encorajaram meu público a acreditar e me seguir, enquanto outras não tiveram muito impacto. Com o tempo, fui ficando cada vez melhor em contar histórias, mas foi só quando conheci um cara chamado Michael House que realmente comecei a entender a estrutura da história. Depois que entendi a estrutura, fui capaz de criar histórias para que sempre criassem os ambientes certos para as pessoas terem as epifanias necessárias. Um de meus amigos, Dean Smith, me iniciou no caminho para criar ou mudar crenças com histórias. Ele me disse para ouvir um audiolivro de Michael e Christoph chamado As Duas Jornadas do Herói. Michael é um dos principais consultores de roteiro e especialista em histórias de Hollywood há mais de 30 anos. Ele é o cara para quem os melhores roteiristas e diretores ligam para se certificar de que seus filmes estão seguindo a estrutura correta da história para o máximo impacto emocional. Pouco depois de ouvir o livro, meu amigo e eu contratamos Michael para falar em um dos nossos eventos, mostrando-nos como usar histórias para criar crenças nas mentes dos nossos clientes. O que ele ensinou foi fascinante e me ajudou a me tornar um melhor contador de histórias. Essa jornada tem sido um grande foco para mim nos últimos 5 anos. Eu quero mostrar a você o que aprendi com as duas jornadas do herói.
Isso lhe dará contexto sobre o que uma boa história precisa para ajudar a criar uma história de ponte de epifania. Boas histórias são realmente simples. Pode haver camadas de complexidade, mas no fundo são todas muito simples. Dependendo das complexidades que compartilho, posso contar a mesma história em 60 segundos ou 60 minutos, tudo com o mesmo efeito desejado. Toda boa história é constituída sobre 3 elementos fundamentais: personagem, desejo e conflito, também conhecidos como enredo. Era uma vez uma garota chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela queria levar uma cesta de biscoitos para sua avó. Sua avó que morava na floresta. O que ela não sabia era que o lobo mau estava esperando para devorá-la. Personagem: Chapeuzinho Vermelho. Desejo: levar uma cesta de biscoitos para a avó. Conflito: lobo mau. Esses são os elementos básicos de todo filme, livro, peça, programa de TV, ópera ou qualquer tipo de história. Depois de me mostrar isso, Michael explicou: toda boa história é sobre um personagem cativante que está perseguindo algum desejo irresistível e que enfrenta obstáculos aparentemente intransponíveis para alcançá-lo. É isso. Se você tem essas 3 coisas, então tem uma boa história. Sua declaração de enredo. A primeira história da ponte de epifania que você vai contar é aquela que o deixou animado com a sua nova oportunidade. Reserve alguns minutos para pensar sobre sua história. Você é o personagem, então essa etapa é fácil. Mas, que desejo te fez iniciar a jornada? O que você deseja alcançar? Anote tudo. Em seguida, qual foi o conflito que você experimentou ao longo do caminho? Anote também. Estrondoso. Você tem um enredo. Agora escreva seu enredo básico em uma frase, como eu fiz para Chapeuzinho Vermelho acima. Aqui está um exemplo. Era uma vez um cara chamado Russell Brunson que queria descobrir uma maneira de sustentar sua nova família sem ter que conseguir um emprego tradicional. Então, ele começou a vender produtos de informação, DVDs de armas de batatas online. Mas um dia, os custos com anúncios do Google triplicaram e seu pequeno negócio secou da noite para o dia. Personagem: Russell Brunson. Desejo: apoiar sua família. Conflito: os custos com anúncios do Google triplicaram e seus negócios secaram da noite para o dia. Essa é a estrutura básica de cada história. Quando eu estou construindo o meu inventário de histórias pela primeira vez, o que você fará no Segredo 09, sempre começo com a declaração de enredo. Isso me permite contar toda a história em apenas alguns segundos se for necessário. Ou posso preencher os detalhes e conversar por horas. Agora que você tem um enredo básico escrito, vamos nos aprofundar em cada elemento para que você tenha as ferramentas de que precisa para concretizar suas histórias e realmente se conectar com as emoções das pessoas. Primeiro, construa relacionamento com o herói. Os primeiros 10% de qualquer filme tratam de construir relacionamento com o herói. Então temos um interesse pessoal em sua jornada. Se não construirmos harmonia com o herói da história, ninguém se importará com o que mais acontecerá com ele em sua jornada. Se você fizer um bom trabalho na construção desse relacionamento desde o início, o público ficará envolvido durante todo o processo. Você quer que as pessoas entrem em um relacionamento com o herói rapidamente. A maneira mais rápida de fazer isso é conectar-se às 2 ou mais dessas identidades principais. Faça do personagem uma vítima de alguma força externa e irão querer torcer por ele. Coloque o personagem em perigo e irão se preocupar com ele.
Faça o personagem simpático e irão querer estar com ele. Faça o personagem engraçado e irão se conectar com ele. Faça o personagem poderoso e irão querer ser como ele. Depois de introduzir as identidades, é hora de apresentar as falhas de personagem que fizeram você, como herói, lutar. Compartilhar as falhas é fundamental para obter raporte. Ninguém se preocupa com Superman até que introduzamos a Kryptonita. Ele é um personagem desinteressante até que tenha falhas e fraquezas, e o mesmo é verdade para qualquer herói. Às vezes, é assustador compartilhar essas falhas em suas histórias, mas elas são a chave para construir um relacionamento. Segundo, apresente o desejo de algo mais. Cada história é sobre uma jornada em direção ao prazer ou para longe da dor. O herói deve ter sofrido algum tipo de ferimento ou carregar uma fonte não curada de dor contínua na história de fundo. Como a ferida nunca cicatrizou, ela causa o medo e a dor que impulsionam o personagem. Normalmente, o herói deseja realizar algo que acredita que irá curar essa ferida. Existem 4 desejos essenciais que impulsionam a maioria dos heróis. 2 deles movem o herói em direção ao prazer e 2 o afastam da dor. Em direção ao prazer. Ganhar. O herói pode estar tentando conquistar o coração de alguém que ama, ou pode querer ganhar fama, dinheiro, ou uma competição ou prestígio. Mas como você já sabe, eles estão realmente procurando um aumento de status. Para recuperar. O herói quer obter algo e trazê-lo de volta. Longe da dor. Escapar. O herói deseja fugir de algo que está perturbando ou causando dor. Parar. O herói quer impedir que algo ruim aconteça. A história descreve a jornada para alcançar o desejo, mas, em todas as boas histórias, o herói está, na verdade, em 2 jornadas, a que todos veem, a jornada da conquista, e a que está oculta, a jornada da transformação. A segunda jornada pode não ser tão óbvia, mas é a chave para toda a história. A jornada de conquistas. Esta é a primeira viagem, aquela que todos os que ouvem a história conhecem. Há uma meta visível com uma linha de chegada que todos podem ver. É a razão pela qual o herói inicia a jornada em primeiro lugar. O público está torcendo para que o herói realize essa jornada. Embora essa jornada seja o que impulsiona a história adiante, é a segunda jornada que realmente importa mais. Na verdade, em muitas histórias, o herói nunca realmente atinge seu desejo final. Ou, se o fizer, ele desiste para a verdadeira jornada de transformação em que esteve ao longo da história. A jornada da transformação. Durante os primeiros 10% da história, aprendemos sobre o personagem e as crenças que ele possui que constituem sua identidade. Uma identidade particular é muito importante para o herói no início da história, mas ao longo do caminho ele se torna outra pessoa, alguém melhor. É quase como a morte de seus antigos sistemas de crença e a ressurreição ou renascimento de uma nova pessoa. Essa transformação é a verdadeira jornada em que nosso herói realmente esteve. Uma das minhas histórias favoritas que mostra essa transformação de um personagem é a do filme de animação Carros. Relâmpago McQueen tem uma meta muito real que deseja alcançar, ganhar a Copa Piston. O filme todo gira em torno de ele chegar à Califórnia para poder vencer. Ele tropeça em um conflito ao longo do caminho, mas eventualmente ele chega à grande corrida. Na última cena, ele está correndo e prestes a finalmente realizar todos os seus desejos, mas então o carro contra o qual ele está competindo
sofre um grande naufrágio. A vitória de Relâmpago está garantida, mas, porque ele está em uma jornada de transformação, ele opta por pisar no freio alguns centímetros antes da linha de chegada e observa outros competidores passarem correndo por ele rumo à vitória. Ele então dá ré, vai até o rei e o empurra até a linha de chegada. O rei então diz: "Você simplesmente desistiu da taça Pistão?" Ao que Relâmpago responde: "Um carro de corrida velho e mal-humorado uma vez me disse algo. É apenas um copo vazio." Ao longo dessa jornada, ele tem feito tudo o possível para realizar seus maiores desejos e no último minuto desiste deles para se tornar algo mais. Vemos a morte e o renascimento de sua identidade. Vemos as novas crenças que ele criou. Vemos sua essência. Essa é a chave para uma grande história. Terceiro, apresente o conflito. O desejo é essencial para a história porque mostra o objetivo final. Ele fornece um motivo para a jornada seguir em frente. Mas a emoção não vem do desejo. Vem do conflito que o herói enfrenta ao tentar conquistar o desejo. Na busca da meta, devem haver obstáculos aparentemente intransponíveis. Se não parecer impossível para o herói conseguir o que deseja, as pessoas não se importarão tanto. Nosso objetivo principal como contadores de histórias é provocar emoções, e você não pode fazer isso sem conflito. Michael me explicou os padrões de conflito que são consistentes com quase todos os filmes de Hollywood. Existem 5 pontos de inflexão que criam emoção em quase todos os filmes. Ao revisar cada um, pense em cada filme que você viu e como eles se encaixam nesses 5 momentos decisivos de conflito. Primeiro, a nova oportunidade. Depois de compartilhar a história de fundo do personagem, algum evento faz com que o personagem saia fisicamente de onde está e comece a jornada. Essa nova oportunidade é o que os leva a realizar seus desejos. Isso leva nosso herói a uma nova situação que parece boa no início, até que eles se movam para o ponto de virada. Segundo, mudança de planos. Em algum ponto, o desejo original se transformará em um objetivo muito específico e visível, com um ponto final claramente definido. É aqui que a motivação externa do herói é revelada. A partir daqui, eles começarão a fazer progresso em direção a essa meta, até atingirem o ponto de viragem. Terceiro, ponto de não retorno. Neste ponto, o herói deve se comprometer totalmente para alcançar a meta. Até este ponto, eles tiveram a oportunidade de voltar atrás. Mas algo aconteceu aqui que torna essa situação uma situação de vida ou morte. Não é mais um dever, é uma obrigação. O herói deve queimar suas velhas pontes e mergulhar com os 2 pés ou voltar para sempre. Isso os força a começar a se mover para situações mais complicadas com apostas mais altas que levam ao ponto de virada. Quarto, o grande revés. Algo aconteceu com o herói e acreditamos que tudo está perdido. Este evento inicialmente deixa o herói sem chance de sucesso, mas então vemos um pequeno raio de luz. O herói tem apenas uma opção. Ele tem que dar uma última chance de tudo ou nada no desejo. Isso leva o herói ao empurrão final que o leva ao ponto de virada. Quinto, o auge. Agora nosso herói deve enfrentar o maior obstáculo de toda a história e determinar seu próprio destino. A jornada de realização será resolvida de uma vez por todas, e a jornada de transformação será revelada. Em seguida, passamos para o respaldo da história. A nova vida do herói é revelada e a jornada está completa. Isso é legal? Olhe para quase todos os filmes de sucesso e você verá o padrão das 2 viagens do herói.
Quando aprendi todo esse processo pela primeira vez, fiquei muito animado e, honestamente, um pouco confuso. Então, tentei encontrar uma maneira de simplificá-lo, mas sem perder os elementos-chave necessários para causar emoção e criar uma epifania. E foi então que criamos esses scripts de ponte de epifania que agora uso dezenas de vezes por dia. Se você não aprender nada mais neste livro, dominar esse processo o ajudará pelo resto de sua vida em tudo que você fizer. Segredo 08. Script da ponte de epifania. Agora que você entende o conceito da ponte da epifania e você também viu a estrutura das duas jornadas do herói, temos tudo o que precisamos para começar a criar histórias poderosas da ponte de epifania. O script da ponte de epifania segue um caminho semelhante ao das duas jornadas do herói, mas eu construí de uma forma que torna muito simples contar suas histórias. Eu tenho isso na minha mesa e uso o tempo todo quando estou contando minhas histórias. Você contará muitas histórias, portanto, dominar esse script se tornará uma das coisas mais importantes que você poderá fazer. Deixe-me começar e mostrar como funciona. Uma história da ponte de epifania tem 8 sessões principais que o conduzem pelas duas jornadas do herói. Tem uma pergunta que acompanha cada sessão, e responder a cada pergunta realmente cria a história para mim. Vou entrar em mais profundidade para cada uma das perguntas abaixo, mas deixe-me mostrar rapidamente como funciona. Primeiro, a história de fundo. Qual é a sua história de fundo que nos dá um grande interesse em sua jornada? Segundo, seus desejos. O que você deseja realizar? Externo. Qual é a luta externa com a qual você está lidando? Interno. Qual é a luta interna com a qual você está lidando? Terceiro, a parede. Qual foi a barreira ou problema que você encontrou na oportunidade atual que o iniciou nessa nova jornada? Quarto, a epifania. Qual foi a epifania que você experimentou e a nova oportunidade que você descobriu? Quinto, o plano. Qual foi o plano que você criou para alcançar seu desejo? Sexto, o conflito. Que conflito você experimentou ao longo do caminho? Sétimo, a conquista. Qual foi o resultado final? Oitavo, a transformação. Qual foi a transformação que você experimentou? Para muitos de vocês, esse esboço e essas perguntas serão suficientes para fornecer a estrutura para contar qualquer história. Mas eu queria me aprofundar um pouco mais em cada pergunta para que você tenha uma compreensão realmente clara de como respondê-las. A história de fundo. Qual é a história de fundo que nos dá um grande interesse em sua jornada? A maioria das boas histórias começa com a história de fundo. Para uma ponte de epifania, isso significa lembrar onde você está antes de ter seu grande ahá. Vá de volta àquela época e lugar e lembre-se das circunstâncias que o levaram a iniciar a jornada de seu herói. Normalmente, essa história de fundo começa mais ou menos no mesmo ponto em que seu ouvinte está agora. Eles desejam o mesmo resultado que você alcançou, mas quando eles o veem como especialista e veem o que você realizou, pode ser muito difícil para eles se identificarem com você e confiarem em você. É por isso que você deve abandonar seu posicionamento de especialista e retornar ao início, onde estava lutando com as mesmas coisas que eles. Quando eles virem que você já esteve onde eles estão agora, eles terão fé que você pode levá-los aonde eles querem ir. Seus desejos. O que você deseja realizar? Quando você criou o enredo, aprendeu sobre os 3 elementos fundamentais de toda boa história: o personagem, o desejo e o conflito. Aqui é onde você fala sobre o que você mais desejou.
O que a maioria das pessoas esquece é que quase sempre há dois tipos de lutas que o impedem de fazer o que você mais deseja. As lutas externas de nível mais superficial e, mais importante, as lutas internas mais profundas que você e seus ouvintes estão enfrentando. Qual é a luta externa com a qual você está lidando? A luta externa é o que impulsiona a jornada de realização, a primeira jornada do herói. Está vinculado ao desejo e geralmente é baseado em um dos objetivos que você aprendeu antes: vencer, recuperar, escapar ou parar. As pessoas geralmente estão dispostas a compartilhar suas lutas externas. Estou tentando perder peso, mas não consigo desistir dos carboidratos. Ou quero abrir minha própria empresa, mas simplesmente não consigo encontrar tempo. Mas esses raramente são os problemas reais com os quais estão lidando. Para descobrir a verdadeira causa de sua dor, você precisa cavar mais fundo e compartilhar seus conflitos internos. Qual é a luta interna com a qual você está lidando? A luta interna é a jornada de transformação do medo em coragem, a segunda jornada do herói. Esta é a causa raiz de suas lutas. Às vezes é difícil compartilhar ou mesmo saber quais são as verdadeiras lutas internas. Mas se você estiver disposto e for capaz de ficar vulnerável e compartilhar suas lutas internas, isso criará um relacionamento mais rápido do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Por quê? Porque seu público também compartilha essas mesmas lutas internas. A maioria das pessoas nunca fala sobre eles, mas quando ouvem você ficar vulnerável e expor que você está realmente lutando, o público formará uma conexão quase instantânea com você. Descobri que o segredo para identificar as lutas internas das pessoas é pegar sua luta externa e perguntar: por quê? Cerca de 5 ou 6 vezes. Continue aprofundando até chegar ao verdadeiro motivo pelo qual eles querem mudar. Aqui vai uma dica. Geralmente está ligado ao amor ou status, ou ambos. Por exemplo, se alguém disser que quer perder peso, pergunte: por quê? Bem, porque eu quero ser saudável. Por quê? Porque tenho 3 filhos e quero acompanhá-los. Por quê? Porque às 17 horas estou completamente sem energia e só quero deitar. Por quê? Porque não quero que as pessoas pensem que sou uma mãe ruim. Observe que os primeiros motivos estão quase sempre ligados ao status. Por quê? Porque quero que meus filhos saibam que eu os amo. Por quê? Porque eu nunca soube se minha mãe me amava de verdade. Bum! Observe que está ligado ao amor. Ou se alguém quiser ganhar dinheiro, pergunte: por quê? Para que eu consiga uma casa maior e minha esposa possa largar o emprego. Por quê? Para que eu possa dar uma vida melhor para minha família. Por quê? Porque meus filhos estão na creche e eu realmente acho que eles deveriam estar em casa com a mãe. Por quê? Porque minha definição de família de sucesso é ter minha esposa em casa com meus filhos. Por que isso é importante? Porque minha mãe estava em casa quando cheguei da escola e eu quero isso para meus filhos também. Por quê? Porque as pessoas podem pensar que sou um péssimo pai se eu não puder providenciar isso para eles. Observe o motivo do status aqui. Por quê? Porque quero que meus filhos me amem e me admirem. Lá está de novo. A luta interna não é que eles queiram ganhar dinheiro, mas sim que os filhos e os cônjuges os amem. Eles querem amor, segurança, status. Ao contar a história, toque no externo, porque é isso que eles estão dispostos a reconhecer. Mas então, compartilhe suas lutas internas também. Essas pessoas que estão lidando com as mesmas lutas internas terão um relacionamento instantâneo com você, e você estará falando com elas em um nível subconsciente. Eles estarão pensando sobre sentimentos
que nunca realmente compartilharam no passado, mas sabem que são verdadeiros. Quando você chega ao final da história, normalmente você resolveu as lutas externas e realizou o que o herói se propôs a fazer. Mas para que sua história seja realmente impactante, o herói precisa ter feito mais do que apenas cumprir seu objetivo. Ele precisa ter se tornado alguém diferente no processo. Na verdade, às vezes é ainda mais poderoso se o herói não atingir seu objetivo inicial. Relâmpago McQueen não ganhou a Copa Pistão. Rocky Balboa perdeu para Apollo Creed, na parte 1. Mas é por isso que amamos tanto esses personagens. Mesmo que tenham falhado em seus objetivos externos, ambos venceram suas lutas internas, a jornada de transformação. Michael disse que a jornada interna envolve a morte de nossa identidade e o renascimento de nossa essência. Nossas lutas internas são para nos apegarmos a essas coisas às quais estamos apegados, como amor, nosso status, nossa identidade. Se você tirou todas essas coisas, o que sobrou seria a sua essência. Perceber que seus filhos amam você, não importa o que aconteça, e que os outros não se importam muito com seu status, essa é a essência da felicidade. Portanto, embora deseje que nosso herói atinja seu objetivo, é mais importante que ele se torne alguém diferente ao longo do caminho. Houve uma morte de suas lutas internas e um renascimento de algo mais. A parede. Qual foi a barreira ou problema que você atingiu dentro da sua A parede. Qual foi a barreira ou problema que você atingiu dentro da oportunidade convencional que o iniciou nessa nova jornada? A história de fundo constrói harmonia com o personagem, então leva o ouvinte ao momento de frustração que faz com que nosso herói inicie sua jornada. Essa parede é a frustração que você sentiu por causa da oportunidade atual que está usando para tentar realizar seus desejos. Esta velha oportunidade não está funcionando e é a razão pela qual você, assim como seus ouvintes, estão dispostos a fazer uma jornada para tentar algo novo. É isso que move a emoção para o ouvinte e estabelece as circunstâncias corretas para que ele experimente a epifania. Algo aconteceu em sua jornada que o impediu de desejar. A parede costuma ser um ponto de frustração, medo ou desesperança. Portanto, certifique-se de passar algum tempo aqui descrevendo como você se sentiu. Isso ajudará a colocá-los no mesmo estado em que você estava quando teve sua grande epifania. A epifania. Qual foi a epifania que você experimentou e a nova oportunidade que você descobriu? Até agora, o herói foi apresentado, sabemos qual é o desejo final e também sabemos o muro que a sua oportunidade atual criou que o impede de atingir o seu objetivo. Este é o ponto onde acontece algo que lhes mostra o caminho que precisa seguir. Pode ser uma pessoa que os ajuda a entender algo. Pode ser uma ideia que eles tiveram durante a leitura, ou pode ser um avanço que eles descobriram ao tentar superar o conflito. Aconteceu algo que deu a eles a epifania que mudou sua percepção de realidade. Agora que você teve essa epifania sobre o que precisa fazer, qual foi a nova oportunidade que isso o levou? A epifania é o pensamento ou a ideia, e a nova oportunidade é o veículo em que você decidiu entrar para atingir esse objetivo. O plano. Qual foi o plano que você criou para alcançar seu desejo? Agora que você teve a epifania e aprendeu sobre a nova oportunidade, agora falaremos sobre o plano que você criou para ver se essa nova oportunidade o levará ao que você mais deseja. Qual é o plano e quais são as etapas que você deu para alcançar seus objetivos? Dentro desse plano, você imediatamente entrará em conflito, que é onde começamos a obter a emoção da história. Lembre-se, não é o desejo do personagem que causa emoção. Vem do conflito que vivenciam enquanto tentam alcançar esse objetivo. O conflito.
Que conflito você experimentou ao longo do caminho? Depois que o herói desenvolve um plano, ele segue em frente até que algo aconteça. Eles começam a entrar em conflito. Chamamos isso de ponto de não retorno, porque antes desse ponto, eles poderiam facilmente ter se afastado do plano e as coisas teriam ficado bem. Aqui, algo acontece em que eles devem decidir voltar para a sua antiga vida ou queimar os barcos e seguir em frente. É aqui que você dá o passo de fé rumo à escuridão, apenas para descobrir que há uma luz um pouco mais adiante. A maioria das pessoas tem tanto medo de executar uma ideia, uma epifania, que nunca avançam. Apesar de todos os motivos pelos quais você talvez tenha dito não no passado, desta vez é diferente. É quando o desejo muda de dever para deve. Você passa de eu deveria perder peso para eu preciso perder peso. Ou eu deveria começar um negócio para eu devo começar um negócio. Eu vou começar um negócio. Isso vai soar como um grito de guerra para seus clientes em potencial, porque eles também estão devendo há muito tempo. É hora de finalmente fazer a mudança de uma vez por todas. Eles verão você como alguém que assumiu uma posição de sucesso e mudou de deve para dever. E você vai inspirá-los a fazer o mesmo. Descreva para eles o momento em que você fez a mudança, incluindo como foi por dentro. Em todas as boas histórias, depois que o herói ultrapassa o ponto sem volta, as coisas começam a desmoronar. Eles descobrem que a jornada não é tão fácil quanto pensavam no início. Se eles conhecessem toda a dor que teriam que passar, eles talvez nunca tivessem começado a jornada. Descreva o maior contratempo e conflito que você experimentou e o que o fez sentir que tudo estava perdido. Mas então, houve um lampejo de luz, uma última maneira de você realizar seu objetivo. Você altera seu plano e dá um último empurrão. A conquista. Qual foi seu resultado final? Após seu empurrão final, algo aconteceu. Ou você alcança seus desejos externos ou não. Compartilhe as sequências do que aconteceu para que as pessoas possam ver os resultados que você obteve com a nova oportunidade. A transformação. Qual foi a transformação que você experimentou? Aqui você fala sobre quem você se tornou por meio desse processo. Esta é a resolução de suas lutas internas, a morte da identidade do herói e o renascimento dos seus novos sistemas de crenças. Como você verá no próximo segredo, o objetivo de todas as boas histórias é quebrar velhos padrões de crença e reconstruí-los com novos. Quando você cria suas histórias dessa maneira, está ajudando as pessoas a se libertarem de seus velhos sistemas de crenças e a criar um novo futuro. Esse é o objetivo de uma boa história da Ponte de Epifania. As perguntas da Ponte de Epifania. Esse é o roteiro para escrever uma história da Ponte de Epifania. Cobrimos muito aqui para que você possa entender o poder por trás de cada seção da história da Ponte de Epifania. Mas lembre-se de que as histórias são simples por natureza. Você pode tornar as histórias mais complexas se aprofundando nos cenários, nas emoções, nos outros personagens, etc. Mas, em sua essência, eles seguem uma progressão muito simples. Sua história original da Ponte de Epifania. Como tenho certeza de que você pode perceber até agora, cada capítulo se desenvolve em si mesmo e cada segredo fornece a próxima peça de que você precisa no quebra-cabeça. Então, eu queria voltar atrás e falar sobre algumas coisas para que você possa ver onde se encaixa a sua primeira história da Ponte de Epifania. No Segredo 05, falamos sobre o grande dominó, a única coisa que você deve levá-los a acreditar para se juntar à sua nova oportunidade. Aqui está a declaração grande dominó que criei para ClickFunnels.
Se eu puder fazer as pessoas acreditarem que funis são as chaves para conectar sucesso aos seus negócios e só são alcançáveis por meio da ClickFunnels, então todas as outras objeções e preocupações se tornarão irrelevantes e eles têm que me dar dinheiro. Obviamente, acredito que isso seja verdade, mas por quê? Qual foi a epifania que tive que fez com que essa crença se tornasse verdade para mim? Essa história, aquela que te faz acreditar na sua afirmação dominó, é o que chamo de história da origem. Portanto, o que quero que você faça neste capítulo é pensar sobre a sua história de origem e, em seguida, responder as perguntas da ponte de epifania. Esta é a história que você usará com frequência no processo de vendas. Por isso é importante reservar algum tempo e certificar-se de criá-la corretamente. Como exemplo, vou lhe contar a minha história sobre a origem do funil, que carinhosamente chamo de história da arma de batata. Primeiro, qual é a sua história de fundo que nos dá um grande interesse em sua jornada? Eu era um estudante universitário falido tentando ganhar dinheiro online. Eu descobri que as pessoas estavam ganhando dinheiro vendendo produtos de informação online. Então criei um DVD ensinando as pessoas a fazerem pistolas de batatas e comecei a vendê-lo. Eu estava usando o dinheiro extra que ganhei com nossas vendas de armas de batata para continuar lutando, então não teria que abandonar a escola. Segundo, o que você deseja realizar? Eu queria poder sustentar minha esposa para que ela não precisasse trabalhar e pudéssemos, eventualmente, começar nossa família. Qual é a luta externa com a qual você está lidando? A luta externa era que eu ganhava apenas alguns dólares por dia e muitos dias realmente perdia dinheiro, então não era capaz de ganhar dinheiro suficiente para sustentá-la, muito menos um novo bebê. Qual é a luta interna com a qual você está lidando? A luta interna era que minha esposa estava me apoiando. Eu deveria ser o homem no relacionamento, mas minha esposa tinha 2 empregos, enquanto eu ia para a escola, lutava e vivia meus sonhos. Eu me sentia um fracasso como marido. Terceiro, qual foi a barreira ou problema que você encontrou na oportunidade atual que deu início a essa nova jornada? O problema era que o Google havia mudado seus algoritmos e aumentado seus custos com anúncios. De repente, meu pequeno site de armas de batata não estava mais ganhando dinheiro, então tive que desligá-lo, o que literalmente matou minha única fonte de renda. Quarto, qual foi a epifania que você experimentou e a nova oportunidade que você descobriu? Eu conheci um amigo que me contou como ele estava adicionando upsells aos seus produtos. Ao fazer isso, ele foi capaz de ganhar mais dinheiro com cada cliente que entrava e, portanto, todos os seus sites começaram a funcionar novamente, apesar do aumento dos custos do Google. Entendi que sites normais não são mais suficientes para ganhar dinheiro online. Você precisa de um funil de vendas real. Então, encontrei alguém que estava vendendo kits de armas de batata, fiz uma parceria com eles e comecei a vendê-los como um upsell. Depois de adicionar um kit de armas de batata como upsell para o DVD, comecei a ganhar dinheiro novamente. Eu estava gastando cerca de 10 dólares por dia em anúncios e ganhando 50 ou 60 de volta. Foi quando percebi que o segredo para ganhar dinheiro online era criar funis de vendas. Quinto, qual foi o plano que você criou para alcançar seu desejo? Meu plano era começar a criar funis de vendas em outros mercados com melhor potencial de ganhar dinheiro do que o mercado de arma de batatas. Comecei criando funis e vendendo produtos no mercado de emagrecimento, mas não paramos por aí. Nós então criamos e começamos a vender suplementos para pessoas que sofriam de neuropatia diabética. Depois disso, criamos funis nos mercados de cupons, namoros, parentalidade e outros. Sexto,
Que conflito você experimentou ao longo do caminho? Cada novo funil que criamos levava de 6 a 8 semanas para ser criado, em média. Tínhamos uma equipe de 8 pessoas em tempo integral, incluindo designers, programadores e redatores, apenas para colocar um funil no ar. Tivemos que colocar cerca de 13 produtos diferentes apenas para criar um funil. Em média, nossos custos para ativar um funil era de cerca de $30 mil, e então apenas 1 em cada 10 realmente recuperaria esse dinheiro. Demorou muito tempo e dinheiro para encontrar outro funil vencedor. Sétimo, qual foi o resultado final que você alcançou? Acabamos ficando tão frustrados que decidimos criar uma plataforma que tornaria realmente mais fácil para nós criarmos funis de vendas. O apelido do projeto quando começamos era ClickFunnels. Pensamos que se pudéssemos construir algo que tornasse possível construir em um dia o que costumava levar 6 a 8 semanas, ficaríamos muito felizes. Após 8 meses de programação e cada centavo que já ganhei, criamos ClickFunnels. Agora posso construir em 1 hora, sozinho, sem nenhum técnico, o que costumava levar de 6 a 8 semanas para mim e minha equipe de 8 pessoas, e esses funis funcionam mais rápido e convertem muito mais alto. Então, começamos a permitir que outros empreendedores usassem ClickFunnels. Em apenas 2 anos, mais de 30 mil pessoas usam ClickFunnels para impulsionar seus negócios inteiros. Na verdade, em 2016, tivemos 71 pessoas que ganharam mais de $1 milhão com um único funil. Oitavo, qual foi a transformação que você experimentou? Depois de criar ClickFunnels, não só consegui permitir que minha esposa se tornasse uma mãe em tempo integral, como também passei muito menos tempo trabalhando, porque podemos criar coisas muito rapidamente. Agora posso estar com meus filhos e nunca perder nenhum dos destaques de suas vidas. Agora que você leu minha história de origem da epifania da arma de batata, quero que releia minha declaração Grande Dominó e veja se essa história lhe dá o ahá que você precisa para ser capaz de acreditar nessa declaração. Se eu puder fazer as pessoas acreditarem que funis são a chave para conectar sucesso aos negócios e só são alcançáveis por meio do ClickFunnels, então todas as outras objeções e preocupações se tornarão irrelevantes e eles têm que me dar dinheiro. Se fiz isso direito, você deve acreditar que precisa de um funil para ter sucesso online e que a única maneira de criar um é usando ClickFunnels. Se você acredita nisso, sua resistência em comprar se torna quase zero. Agora que você entende a estrutura da história e criou sua primeira história da Ponte de Epifania, na próxima sessão vamos nos aprofundar nas falsas crenças que as pessoas têm sobre sua nova oportunidade e, em seguida, olhar as histórias que precisamos criar para quebrar essas falsas crenças e padrões. Segredo 09. Padrões de crenças falsos. Todos criam sistemas de crenças que apoiam suas decisões. Temos feito praticamente desde o dia em que nascemos. Esses sistemas de crenças constituem a base de nossas vidas. Criamos essas crenças para nos manter seguros e salvaguardar nossos status. E embora tenham sido desenvolvidos para nos proteger, muitas vezes também são as coisas que nos impedem de progredir em nossas vidas. Quando estou tentando convencer alguém de minha nova oportunidade, quase instantaneamente sua mente subconsciente começa a pensar sobre todos os motivos pelos quais isso não é possível ou porque não vai funcionar para eles. A má notícia é que essas crenças podem ser muito fortes. Deixe-me mostrar como essas crenças são criadas. Tudo começa com uma experiência. Pode ser positiva ou negativa,
mas imediatamente após eles terem essa experiência, sua mente rapidamente cria uma história sobre o que essa experiência significou. Nosso cérebro, então, pega aquela história que criamos e ela se torna uma crença. É muito simples, mas esse processo aconteceu dezenas de milhares de vezes em sua vida e criou a pessoa que você é hoje. É interessante que duas pessoas possam ter exatamente a mesma experiência, mas por causa da história que criam, isso afeta suas crenças de maneira diferente. Portanto, você precisa entender que ao falar com as pessoas sobre sua nova oportunidade, elas trarão consigo milhares de crenças preconcebidas que você terá de combater se quiser fazer a venda. A boa notícia é que quando você sabe quais são esses padrões de crença falsa e entende a experiência e as histórias que seus clientes em potencial criaram em suas mentes, você pode realmente usar as histórias da ponte de epifania para substituir suas velhas histórias, quebrar suas falsas crenças e criar novas. Aqui está um exercício divertido para demonstrar como isso funciona. Passo 1. Que falsas correntes de crença seu cliente potencial pode ter sobre sua nova oportunidade? Por exemplo, se você estiver em uma rede de marketing ou marketing multinível, uma falsa cadeia de crença pode ser algo como: se eu entrar em um programa de marketing multinível, posso perder meus amigos. Ou se sua oportunidade for sobre perda de peso, se eu tentar perder peso, vou ficar muito triste. Se você não consegue pensar nas falsas crenças que seus clientes em potencial possam ter, pense nas falsas crenças que você tinha antes de sua grande epifania. Passo 2. Agora que você tem a crença falsa, o próximo passo é descobrir que experiência eles tiveram em suas vidas que causou as crenças falsas. Qual é a experiência mais provável que seu cliente em potencial teve que causou essa crença? Exemplo: uma vez entrei para um marketing multinível, tentei escrever meus pais e eles ficaram bravos. Eu tentei perder peso no ano passado, tive que cortar carboidratos e estava péssimo. Passo 3. Qual é a história falsa que eles estão contando a si mesmos agora que está criando dúvidas sobre sua nova oportunidade? Exemplo: minha história é que tenho que desistir de coisas que me fazem feliz se eu quiser perder peso. Passo 4. Agora é seu trabalho encontrar uma história da ponte de epifania. Geralmente em sua própria vida, mas também pode funcionar se você compartilhar a história de outra pessoa, que mostre como você já teve uma crença semelhante, mas por causa dessa nova história, você agora tem um novo padrão de crença e que a velha história que você estava contando a si mesmo estava errada. Exemplo: também pensei que teria que desistir de meus amigos se me inscrevessem no marketing multinível, mas depois que aprendi que você pode realmente gerar leads online, isso mudou. A internet está cheia de pessoas que querem participar do meu programa. Assim, posso aumentar minha equipe sem envolver meus amigos e familiares. Exemplo 2. Também pensei que teria que abrir mão de coisas que me deixam feliz para perder peso. Mas então aprendi sobre cetose e como posso perder peso bebendo cetonas em vez de cortar carboidratos. Não é emocionante? Quando comecei a entender esse conceito, percebi que as histórias são a chave para a crença. Se eu puder identificar as falsas crenças das pessoas e contar a história que eles mostrem a verdade, não preciso vender nada. As histórias levam as pessoas à crença certa e elas se vendem. Se você já me ouviu falar, sabe que compartilho minhas histórias. Na verdade, durante uma apresentação recente, um de meus amigos contou quantas histórias eu contei nos primeiros 60 minutos. Eu tinha adivinhado que o número poderia ser 10 ou mais, mas o total acabou sendo mais de 50, quase uma por minuto. Algumas histórias mais longas podem levar de 5 a 10 minutos, enquanto outras geralmente levam menos de 1 minuto.
mas a chave é que uso muitas histórias quando estou falando. Elas quebram crenças falsas e reconstroem as novas crenças de que as pessoas precisam para fazer uma mudança. E é por isso que é essencial para você começar a construir seu inventário de histórias. Veja como você faz isso. Passo 1. Liste todas as falsas crenças que seus clientes podem ter relacionado à sua nova oportunidade. Se você se esforçar para tentar entendê-los, pense nas falsas crenças que você teria antes de iniciar este caminho. Se você se esforça para tentar entendê-los, pense nas falsas crenças que você tinha antes de iniciar este caminho. É provável que seu público tenha as mesmas crenças. Tente listar pelo menos 10, mas normalmente minha lista terá 20 ou mais. Passo número 2. Que experiências podem ter causado essas falsas crenças? Liste uma experiência para cada crença falsa em sua lista. Passo 3. Que histórias eles estão contando a si mesmos agora por causa dessas experiências? É importante conhecer suas histórias, porque sua nova história da Ponte da Epifania substituirá aquelas histórias antigas. Passo 4. Pense na sua própria história da Ponte de Epifania para cada uma dessas falsas crenças. O que aconteceu para mudar essa crença para você? Ao desenvolver essas etapas para seus clientes, você perceberá que tinha basicamente as mesmas crenças, experiências e histórias. Então volte no tempo e lembre-se do que lhe deu o grande ahá e destruiu essas crenças para você. Certifique-se de ter uma história para cada uma das falsas crenças. Se você não tem uma história pessoal, não há problema em usar histórias de seus clientes ou mesmo de pessoas nas notícias. Você pode não usar todas essas histórias, mas deve começar a construir um inventário de histórias para usar no futuro. Depois de completar todas as 4 etapas, volte e pratique contando suas histórias usando o script da Ponte de Epifania do Segredo 06. Quanto mais você contar as histórias, mais você conseguirá persuadir os outros e saberá exatamente o que dizer quando os clientes fizerem objeções. Segredo 10. Os 3 segredos. Em um mundo perfeito, você apresentaria a alguém sua nova oportunidade, você saberia o que era o grande dominó, contaria uma história da Ponte de Epifania para dar a eles uma nova crença, o grande dominó cairia e você teria um cliente ou seguidor para o resto da vida. Às vezes isso acontece, uma boa história de epifania e todos eles estão dentro. Porém, muitas vezes, uma vez que você muda essa grande crença para eles imediatamente começam a ter outras preocupações. Isso é essencialmente verdadeiro com oportunidades muito caras e grandes mudanças na vida. Descobri que existem 3 crenças básicas que vêm à tona e impedem alguém de comprar, mesmo que acredite que a nova oportunidade é para ele. Primeiro, o veículo. Outras falsas crenças que eles podem ter sobre o veículo ou a nova oportunidade que você está apresentando. Segundo, crenças internas. Crenças sobre suas próprias habilidades para executar a nova oportunidade. Terceiro, crenças externas. Falsas crenças que têm sobre forças externas que poderiam impedi-los de ter sucesso, coisa além do controle do indivíduo, como tempo ou economia. Portanto, em uma nova venda mais complicada, você precisa imaginar quais são as suas falsas crenças relacionadas a cada uma dessas 3 coisas. A boa notícia é que se você completou o exercício do Segredo 09, você já tem uma lista enorme. Você só precisa colocar cada uma das falsas crenças nas categorias corretas. Portanto, todas as falsas crenças que você encontrou relacionadas ao veículo, coloque na primeira coluna. Falsas crenças sobre suas próprias crenças internas vão na segunda coluna e as crenças externas na terceira.
Agora decida qual dessas crenças falsas é a raiz de cada coluna e a coloque no topo. Vá em frente e faça este exercício agora. Você usará essas informações no restante deste livro. Agora que você tem sua lista de falsas crenças, também precisará de uma história da Ponte de Epifania para acompanhar cada uma delas. Você usará mais as histórias quando chegarmos à seção 3. Por enquanto, basta criar a lista e identificar o motivo número 1 em cada categoria que os impedem de agir em sua nova oportunidade. Deixe-me mostrar um exemplo. Em minha apresentação ClickFunnels, inicialmente desperto a curiosidade compartilhando meu título de troca de oportunidade que criamos no Segredo 04. Como criar um funil de 7 dígitos em menos de 30 minutos sem ter que contar ou ser mantido como refém por um técnico. Então, meu objetivo é fazê-lo acreditar na declaração Grande Dominó que criei no Segredo 05. Se eu puder fazer as pessoas acreditarem que funis são a chave para elevar os negócios online ao sucesso e só são alcançáveis através do ClickFunnels, então todas as outras objeções e preocupações se tornam irrelevantes e eles precisam me dar dinheiro. Então eu conto a eles a história da Ponte de Epifania da minha pistola de batatas, do Segredo 08. Então eles têm o primeiro ahá de que precisam para ter um funil também. Mas assim que eu faço isso, as falsas crenças básicas sobre o grande dominó vêm à tona. Falsa crença número 1. O veículo. Funis parecem legais, mas não entendo como funcionam para mim. Falsa crença número 2. Crenças internas. Estou convencido sobre os funis, mas não sou tecnicamente inclinado, então não acho que poderia construir um. Falsa crença número 3. Crenças externas. Acho que poderia construir um funil, mas mesmo que eu fizesse, não sei como direcionar o tráfego para ele. Agora que tenho as 3 crenças falsas principais, tenho que encontrar as histórias da Ponte de Epifania que as quebrarão. Falsa crença número 1. Não entendo como isso funcionaria para mim. História da Ponte de Epifania para a falsa crença número 1. Para isso, conto a eles minhas histórias de Tony Robbins e Porter Stanberry, mostrando a eles sobre o sucesso de modelagem, bem como minha história da ClickFunnels Hacking, sobre como modelamos o funil da Marine D3 para construir nosso funil Duracell e como eles podem fazer isso com qualquer funil de sucesso em seu mercado. Falsa crença número 2. Não sou técnico. Histórias da Ponte de Epifania para a falsa crença número 2. Eu conto a história de como eu costumava ter uma grande equipe de tecnologia para construir funis que custavam milhares de dólares e como fomos capazes de mudar isso depois de construirmos a ClickFunnels. Em seguida, mostro a eles uma demonstração do produto para que vejam como é fácil, mesmo que não sejam técnicos. Falsa crença número 3. Não sei como direcionar o tráfego. Histórias da Ponte de Epifania para a falsa crença número 3. Conto a eles a minha história sobre como faço a engenharia reversa de onde meus concorrentes obtêm tráfego para que possa facilitar a obtenção de tráfego dos mesmos lugares. Então, estou adicionando minhas histórias da Ponte de Epifania que criei no Segredo 09, que quebrará suas cadeias centrais de falsa crença. Finalmente, eu escrevo cada uma dessas falsas crenças e as histórias que as acompanham em um segredo que causa curiosidade para que as pessoas queiram ouvir. A curiosidade é a chave. Aqui está como resolvi minhas 3 crenças falsas fundamentais em meus 3 segredos. Segredo 1. Hacking de funil. Como roubar eticamente mais de $1 milhão em ataques de funil de seus concorrentes por menos de $100.
Segredo 2. Clonagem de funil. Como clonar um funil provém dentro do ClickFunnels em menos de 10 minutos. Segredo 3. Meu hack de tráfego número 1. Como obter exatamente os mesmos clientes que atualmente procuram seus concorrentes para começar a procurar o seu funil. Agora que você tem todos esses elementos, tem a base necessária para começar a criar sua apresentação de vendas na seção 3. Você conectará esses 3 segredos em um slide semelhante a este. Você vê o poder por trás do que você criou aqui? Você identificou o grande dominó que fará as pessoas acreditarem em sua mensagem, bem como as 3 principais crenças falsas que estão segurando esse dominó. Na apresentação que você criará no próximo capítulo, você usará histórias para derrubar simultaneamente cada uma das crenças que sustentam o grande dominó. Quando todas as 3 crenças falsas básicas forem derrubadas, o grande dominó desmorona. Quando isso acontecer, você terá introduzido a crença necessária para que eles ajam. É tudo sobre quebrar os padrões de crenças falsas que impedem seus clientes em potencial e reconstruir crenças verdadeiras. Na seção 3, vou mostrar como usar as estratégias conceituais e criar as peças táticas que você precisa para fazer a venda.